Olá, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nós estamos aqui para trazer uma mensagem de Deus para você. E nesse tempo que nós estamos vivendo, uma dinâmica tão grande da vida, não é? E nós precisamos de buscar no Senhor, na palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Infelizmente, nós estamos vivendo uma situação muito difícil, em que coisas que aconteceriam em anos agora tem acontecido em questão de semanas ou de meses, e isso tem trago muita insegurança e traz muita insegurança para nós. E diante disso eu gostaria de trazer também a palavra do Senhor, uma palavra de conforto para a igreja, assim como fez Pedro. Quando Pedro escreveu a igreja também estava vivendo um momento muito difícil, uma dinâmica muito grande, de muitas perseguições, de muitos inimigos, inclusive inimigos que eles não conheciam, que eles não viam. Por isso a palavra de Deus diz que a nossa luta não é só contra carne e sangue, mas também contra os principados e as potestades nas regiões celestiais. Diante disso, queridos, eu quero ler o que Pedro escreveu em sua primeira epístola, no capítulo 5, a partir do versículo 5. Porque o apóstolo escreveu à igreja da dispersão, que se encontrava na Ásia, dizendo assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui, Pedro, nessa doxologia, glorificando a Deus por tudo que Deus estava fazendo e fazendo em benefício da igreja, traz essa mensagem, queridos irmãos e irmãs, dizendo que a igreja pelo mundo todo estava sofrendo o que nós estamos sofrendo. E é o que nós estamos sofrendo, as pessoas pelo mundo todo estão sofrendo. E a gente precisa, nesse momento, nos colocar diante de Deus como nós temos feito, para, junto com a sociedade em que vivemos, poder ser bênção, poder ter sempre uma palavra de conforto, uma palavra de segurança, uma palavra de paz. Isso tudo são características que vêm de Deus e que Deus concede àqueles que o buscam verdadeiramente. E é interessante porque quando nós falamos dessa dinâmica, e aqui Pedro está falando da dinâmica da vida da igreja no meio da sociedade, ela também tem a ver com a dinâmica da vida que nós vivemos na sociedade de hoje. E quando, no início, ele diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede graça. E nesse primeiro ponto, destacando esta dinâmica do apóstolo escrevendo para a igreja, ele usa palavras que são relacionadas umas com as outras. Por exemplo, a submissão com o cingir dos lombos. Porque quando nós falamos de submissão, nós estamos falando de servo. E quando nós cingimos, ou quando falamos de cingir os lombos, é os servos quem cingia os lombos para servir à mesa do seu Senhor. Então o desafio para nós é continuar servindo a Deus com humildade, com bondade, como servos do Senhor, sabendo que Deus está nos acompanhando e é Deus quem vai nos dar a palavra de sabedoria, a palavra de bênção, a palavra oportuna
para que nós possamos abençoar vidas e fazer o nome de nosso Deus maravilhosamente grande, porque para isso nós fomos chamados. E com isso, queridos irmãos e irmãs, com essa dinâmica que nós vivemos também as nossas ansiedades, os nossos temores. E aí, às vezes, nós pensamos assim, nossa, as coisas estão acontecendo tão rápido que eu estou até perdido no que estou fazendo. A gente já perdeu um pouquinho do sentido das coisas e pode acontecer que perca esse sentido. Mas que Deus vos abençoe, recomponha a sua saúde, recomponha a sua estima, recomponha a sua confiança, recomponha a sua esperança. E recomposto diante de Deus, porque nós sabemos que o Senhor tem esse poder de nos recompor novamente, o Senhor pede que nós nos humilhemos sob a poderosa mão de Deus. Olha, queridas, quando nós nos humilhamos sob a poderosa mão de Deus, nós podemos andar em toda a confiança que aquilo que Deus tem planejado irá acontecer. O que Deus tem reservado para nós virá, mas virá de acordo com a graça do Senhor. E que bom que nós somos contemplados com esta graça, porque é melhor viver sob a graça de Deus do que sob a desgraça que está acontecendo e que às vezes as pessoas, os homens, o mundo e a circunstância traz sobre a vida das pessoas. Então é muito importante a gente entender que nós vivemos sobre a graça de Deus, sobre a poderosa mão de Deus. E ainda mais nos humilhando, e aí reforçando essa dinâmica da vida, e reforçando ainda mais esse poder de Deus sobre a nossa vida, ele diz para a gente lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Porque nós nos humilhamos e para humilhar nós nos prostramos. Mas além de prostrar, nós vamos lançar. E não é só prostrar devagar, nós vamos jogar confiadamente todas as nossas ansiedades, todos os nossos medos, as nossas desesperanças na mão de Deus que é poderoso. E assim fazendo, o Senhor, que é fiel e gracioso, irá também nos abençoar, depois de nos recompor, nos revestindo em Cristo. O Senhor também vai nos dar condições para que a nossa vida seja restaurada na confiança de Deus. Bendito seja o Senhor que nos dá esta oportunidade e que traz essa palavra para nós. No versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhes firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhadas pelo mundo. Mais uma vez, o apóstolo nos conclama, como conclamou a igreja: sede sóbrios e vigilantes, resistir firmes na fé. A dinâmica é a mesma: ser sóbrio, vigiar e resistir na fé. O convite é o mesmo, é a consistência da vida cristã, é a dinâmica do andar com Deus, vivendo a esperança que Cristo nos dá. E vivendo esta esperança, nós rendemos graças ao Senhor nosso Deus. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a ser a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Porque é Deus quem realiza todas essas coisas na nossa vida. E aí nós terminamos essa doxologia também dando glórias a Deus, dizendo: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus, que tem essa palavra de conforto para mim e para você, essa palavra de encorajamento, porque nós estamos andando sob a proteção de Deus, que com suas mãos poderosas tem guiado a igreja, tem nos abençoado, nos firmado, nos fortificado e nos fundamentado. Por isso, nós bendizemos ao Senhor, porque Ele domina,
pelos séculos dos séculos. Amém. E assim sendo, queridos, o Senhor continue exercendo esse domínio maravilhoso de Cristo na sua vida, na minha vida, para que nós, como igreja, continuemos a fazer a vontade de Deus. Continuemos a dar esse testemunho cristão. E fazendo assim, nós seremos grandemente abençoados em Cristo. Uma outra mensagem que eu gostaria de trazer é que você, vivendo assim também, cuide da sua vida, cuide da sua saúde. Cuide nesse momento tão difícil, que Deus também continuará cuidando de vós. Que assim seja, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.